Gente que faz, gente que brilha, que olha no olho, que compartilha, de mãos dadas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Gente que Faz Impacto, um espaço onde histórias reais contadas com verdade, respeito e propósito. E hoje a nossa conversa será com elas, duas mulheres incríveis, empreendedoras, que começaram um negócio no mundo digital e que hoje caminham por novas fronteiras, né? Individualmente, vamos conversar então com a Gisele Moraes, que é proprietária da Lotus Importes. Conversamos também com Heloísa Monteiro, do Lar Docelar Montelini. Sejam bem-vindas. Obrigada! Muito bom ter vocês aqui, viu? E a gente já quer começar esse bate-papo que promete muitas novidades para o público, né? E já agradecer aí por vocês estarem aqui, né? Como a Alice falou. E a gente quer saber, né? Vocês foram uma dupla, né? Dividiram sonhos, desafios e também trabalho. Como que começou a parceria entre as duas? Lá no início, como que foi? Eu chamei a Elo para fazer parte, né, do gerenciamento de perfil na internet. A gente concluímos com sucesso. Alguns que não, a gente terminou os contratos e a gente cessou. E aí eu deixei um pouco de lado a loja, entendeu? Então isso para mim me pesou um pouco. E aí eu falei para ela que não iríamos dar continuidade no gerenciamento. E isso não mudou nada, né? Que legal. Porque todos nós temos a nossa vida ali. Sim. E para dar atenção para um lado, a gente sempre acaba esquecendo o outro. Isso. E a loja é onde vem, né? Todo provém a nossa família. Então eu resolvi continuar lá. Bacana, muito bom mesmo. Me digam o que vocês aprenderam durante esse tempo juntas, o que cada uma tira como aprendizado. Primeiro você, Gisele. Eu aprendi com a Elo a parar de ser trouxa, a parar de ser muito boazinha, porque apesar de a gente ter feito a mentoria, eu ainda deixava algumas pessoas fazer coisas ruins comigo e hoje eu decidi que não, depois de uma conversa com ela. Muito bem. E você, Elo? Eu coagi uma coisa que ela achava até que era crítica, mas é a questão da perfeição ao entregar o conteúdo. A gente sempre ficava de olho se tinha uma coisinha fora do lugar, se não estava gravando legal. E eu não, eu sou aquela pessoa que eu falo que eu sou uma blogueira que deu certo, porque do jeito que eu posto, que eu gravava, eu postava. E com a Gi agora eu aprendi a ter um olho mais clínico pro meu conteúdo. Olha que legal, todas com ganho, muito bom, importantíssimo. Porque se a gente trabalha com isso, a gente tem que mostrar a perfeição, né? Não que a gente tem que ser perfeito, porque daí isso o marketing, aquele marketing profissional faz. Mas assim, se tem uma coisa fora do lugar, se tem um papel jogado no chão, uma garrafa jogada no chão. Legal, né? E aí foi legal que automaticamente no dia que a gente conversou, no mesmo dia que eu aprendi isso com ela, ela aprendeu comigo que a gente pode melhorar um pouquinho mais cada coisa, né? Muito bom, maturidade. Sim. Explícita aqui, viu, gente? É legal. E aí, toda história, a gente sabe que tem fases, né? Momentos legais, momentos difíceis e de desafios, né? Hoje vocês seguem aí caminhos separados, pelo que a gente entende, vocês compartilham antes para nós, profissionalmente. O que mudou e por que essa decisão foi necessária? Na verdade é porque encerrou os contratos e eu realmente precisava focar mais na loja, mas não cessamos totalmente ainda, né? Porque os nossos provadores foram um sucesso. Então você que tem uma loja e já quer fazer um provador com a gente, só chamar. A gente só encerrou o projeto do Invisível é Incrível, mas continuamos juntas trabalhando como influencer, até porque foi assim que nós nos conhecemos. Sim, também. A amizade também continua, porque da mesma forma que a gente tinha que dar atenção para a loja dela, eu também estou começando em 2026 com mudanças na minha casa, com meus filhos, horários de escola, né? A gente começa o ano, gente, todo mundo querendo alinhar tudo que não foi alinhado no final do ano passado. Então precisamos dar uma pausa. Quem sabe, né?
nunca se sabe. Sim. Às vezes é Você uma tinha pausa. deixado também de Sim, fazer eu deixo muitas coisas, até de pro seu lado. perfil, né? Que era uma coisa que a gente chegou em comum acordo. Aí ela falou pra mim também, eu também deixei algumas coisas, então peraí, vamos respirar, vamos ver qual o caminho que Deus vai tomar pra nós. E nós finalizamos 2025 ali com bastante clientes, com muita demanda de trabalho, com vídeos que tinham que ir ao ar todos os dias, com bastante edições um pouco mais complicadas, que leva mais tempo. Então acaba que as duas acabam ficando ali sem tempo para as outras coisas. Então às vezes é o momento de pôr o pé no chão. Aí o que eu falei pra Gi às vezes a gente precisa dar 2 passos para trás para dar 1 passo para frente. Sim, isso mesmo. E como que foi emocionalmente? Como que vocês entenderam isso e internalizaram e se expressaram? Como que foi essa questão do emocional para vocês tomarem essa decisão da cisão da parceria? Na verdade, partiu de mim, tanto o começo quanto o final, né? Porque eu estava tendo algumas crises de ansiedade, não sei se vocês sabem disso, mas eu estava com algumas crises de ansiedade, né? Independente do motivo, que não tem nada a ver com a gente, que a Elô estava até me ajudando a sair dela. E aí eu falei pra ela, não consigo mais, eu não vou ficar mais. Então eu preciso dar uma pausa, vou ficar um pouco na loja e é isso, vida que segue. Lá vem o pão de cada dia meu, da minha família. E automaticamente eu indico a Elô pra todo mundo, até falei hoje dela, quando vocês precisarem de influencer, ela vai falar de vocês todos os dias no store, ou pelo menos 3 vezes na semana. Então eu sempre vou indicar ela igual eu fazia antes da gente ter parceria, e isso nunca vai acabar. Com certeza. E para você, Elô, como que foi? Olha, no momento até fiquei surpresa e um pouco brava com ela de saber que assim, porque se era devido ao trabalho, né, ela poderia ter falado pra mim, talvez eu não ia ajudar ela, mas eu ia defender ela de algum jeito. Mas eu dependi. Porque a gente sempre acha que a gente pode ajudar a pessoa, né? Mas ao mesmo tempo também, ela sabe, meu posicionamento foi de apoio, de entender, de compreender. A única coisa que eu perguntei pra ela era se não tinha nada a ver comigo. Aí ela falou assim, não tem nada a ver com você, é porque eu preciso, né, dar uma atenção maior pra loja, para minhas coisas, eu também não tô legal psicologicamente, e daí eu falei, tá tudo bem, e a gente vai ser sucesso, dando apoio, conversando, e a amizade também continua igual ela falou. Os outros trabalhos vão continuar, a nossa parceria só não está juntas nesse projeto, porque o projeto está adormecido, mas a nossa parceria continua. Que incrível, né, Nilce? Isso aqui mostra uma maturidade. Sim. E as meninas estão deixando claro aqui que não é um rompimento pessoal, mas sim uma evolução, né? Agora a gente vai direcionar aqui para Lotus, né, para Gi, que é da Lotus Imports. Falei certo? Falou. E Gisele, fala para nós, como que nasceu a loja e o que ela representa hoje para você, para sua família? Hoje a Lotus representa tudo pra mim. Eu achei que eu iria acessar com ela, pra você ter uma ideia de como foi o turbilhão em dezembro. Um turbilhão mesmo, mas Deus sabe, né, nosso coração. Mas no último dia do ano, a gente ajoelhou, Pode chorar. sem saber o que falar, né, sem saber as palavras, mas orando sem saber orar, porque a gente, né, não se acha digna, talvez, né, não entendo. E a gente convidou Jesus para ser nosso sócio. Deu certo. Que lindo, que lindo. Que era para ser um final, virou um recomeço. Um recomeço, porque daí automaticamente janeiro é parado para todo mundo reclama. E janeiro, para nós, eu não Depois tenho que você formou essa parceria com Jesus, Sim. tudo fluiu. Tudo fluiu, não tem explicação. A loja não fica um dia sem vendas, todos os dias sem vendas, a gente conseguiu já. Todos os meses a gente estava pagando aluguel um pouquinho atrasado, atrasava 1, 2 semanas. Esse mês o aluguel da loja foi pago com a própria venda dela, entendeu? Então no dia certo, no dia 20, foi pago no dia 20. Então assim, tá incrível, eu só tenho a agradecer e eu não vou deixar nada tirar isso de mim. Posso fazer uma observação agora com vocês falando? Eu aprendi uma coisa, quando nós passamos por situações, nunca pergunte por quê, e sim pra quê. Às vezes a vida, Deus ou o que você achar, coloca nós numa situação para ver o quanto é
a nossa fé, o quão grande a nossa fé é, o quanto a gente vai procurar a pessoa certa, porque não tem ninguém melhor do que o convite que a Gisele fez, de colocar Deus, Jesus, o Pai, Deus é então assim, não pergunte por quê, sim pra quê. Às vezes é pra te ver. Te melhorar, Isso, pra te ver ir lá e recorrer a Ele mesmo. Sim. Bem, que lindo. Gisele, o seu slogan, né, da Lotus diz: onde cada cliente é único. O que isso significa na prática? Aí vem a parte de que sempre a gente ora e pede para Deus, Senhor, manda seus filhos, Senhor, manda seus, uns clientes para nós. Então, automaticamente, todos os dias a nossa oração sempre vinha sendo assim. E a gente sempre trata totalmente daquele jeito especial, porque ele não é só números em dinheiro, ele é alguém que Deus mandou ele lá para suprir. Porque a hora que eu vou entrando, eu já vou falando com Deus, Senhor, manda seus filhos, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece a nossa necessidade. E automaticamente, no mês de janeiro, isso me surpreendeu. Mas isso já é o slogan da loja faz desde o início. Então, o cliente chega lá e fica mais de meia hora conversando com a gente. Já acabou de trocar película, já acabou de fazer tudo. Ele está contando a história dele, a vida dele. O senhorzinho, a senhorinha que foi em outra loja, foi maltratado porque um celular era mais inferior do que os novos lançamentos. E a gente, mas acho que você não vai ter capa para mim. Não, eu vou ter capa para você sim. Entendeu? Então, a gente acaba fazendo aquele tipo de amizade. Então, na nossa loja não tem isso. Não faça amizade com o cliente. A gente faz amizade. Que legal, muito bom, né? E aí a gente quer finalizar esse bloco seu aqui, perguntando para você como é que foi, qual que foi o maior desafio da sua trajetória e o que fez você não desistir? Não desistir. O desafio foi esse, financeiramente, porque quando você não tem um capital de giro, e a gente já veio de recomeço, não tem um capital de giro, você não consegue. Mas Deus enviou cada anjo. Não tenho o que falar. Né? Que maravilha, muito bom mesmo. Elô, agora é com você. Vamos falar então do Lar Docelar Montelini. Isso. Como esse projeto nasceu e qual é o propósito dele por trás dessa marca? Então, ele nasceu, não foi propositalmente de se tornar um canal tão grande, que eu já tive 100 mil seguidores. Hoje conto com 87 mil, porque eu tive meu Instagram hackeado há exatamente um ano atrás, mas consegui recuperar. E ele nasceu em 2017. Dia 11 de setembro de 2017, faltava 2 meses para o meu casamento, então eu estava mobiliando minha casa, recebendo presentes, e eu sempre fui aquela pessoa que eu quero postar para quem está interessado em ver. Não quero só ficar postando. Então eu falei assim, eu vou criar um Instagram da minha casa, e ainda falei pro meu esposo brincando, na época a gente era noivo, se eu não ficar famosa, a nossa casa fica. Mas nem imaginava que existia esse mundo de blogueiras do lar. Se vocês não sabiam, existe um número enorme de blogueiras do lar. E aí eu criei esse perfil e comecei a compartilhar a minha casa. Depois eu casei, fui pra minha casa, comecei a compartilhar meu dia a dia, minhas dicas. E aí eu fui entendendo que, na verdade, eu tenho um propósito muito grande com as minhas seguidoras lá, com as vizinhas, que é como eu chamo elas carinhosamente, né? Que é de inspirar mulheres. Eu quero inspirar mulheres porque eu comecei sendo dona de casa. Não fazia nada além disso, que já é muito. E dona de casa é muito julgada, porque não sai para trabalhar, porque as pessoas acham... E, na verdade, ser dona de casa é um grande ministério para nós. E eu queria mostrar para elas que tá tudo bem nós sermos donas de casa. E foi assim que eu fui criando ali uma comunidade, fui ganhando mais seguidoras, e são seguidoras fiéis que estão ali todos os dias, que me procuram, que querem me encontrar pessoalmente. Eu estava agora em São Paulo, falou, Elô, você tá aqui, vamos se encontrar, eu quero te ver, e foi crescendo. Ele vai fazendo amizades, muito bom. E esse slogan pegou então, né? Sim. Que é inspirar mulheres, e as mulheres gostam, né, de ter alguém para inspirar, e é muito bacana isso. E da forma que você coloca, você acha hoje que elas se conectam da forma que você começa o seu dia a dia? Ou você acredita que é pelo movimento? Não, sim, assim, eu tenho um bordão, agora
agora deu uma diminuída porque eu não gosto muito de coisas repetitivas. Mas todos os dias, durante 8 anos, eu apareci nos stories falando: bom dia, vizinhas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. E aí o dia que eu não falava bom dia, elas ficavam: Elô, tá tudo bem? Elô, cadê você? Elas queriam saber se tava tudo bem. E aí criou também por quê? Gente, eu tenho 87 mil seguidores e se você pegar o meu celular agora, não tem nenhuma mensagem para responder, a não ser as que eu recebi enquanto estava aqui. Eu tenho assim, a gente também concorda com isso, eu sei que ela também é assim. Não tem esse negócio de você postar, saiu correndo e o seu público... Não, eu sempre dei atenção para as minhas seguidoras, porque se eu queria ser uma inspiração para elas, a gente tinha que criar uma conectividade. Então assim, se elas me mandar perguntando: Elô, você deu tal dica, Elô, você tem tal dica, eu tô lá na hora para responder elas lá. Então essa foi a diferença, porque a gente se tornou uma blogueira acessível. Sim, mas você consegue administrar isso tudo? Sim, porque desde o primeiro dia eu nunca deixei a mensagem ficar lá. Por muito tempo. Esperando, né? Isso. Eu também tenho esse costume. É. Às vezes eu fico até preocupada quando passa um tempo e a gente não responde. Ah, né? exatamente. É como se você não tivesse dado atenção. Se eu tiver com o Instagram aberto ali na hora, a pessoa vai falar: ah, eu já tô lhe respondendo na hora. É só se eu não tiver mesmo. Chegou a mensagem e já respondo. Então isso criou que elas tenham atenção, porque vamos supor, né, existe alguma blogueira que você às vezes gosta de acompanhar, alguém do seu ramo, e você acha que ela é inacessível, e realmente algumas são, porque a fama e tudo mais não consegue chegar. E eu mesmo tendo muitos seguidores, eu tiro isso para elas. Eu só, essa semana eu fui entregar um perfume que eu vendi para uma seguidora minha. E eu entrei na casa dela e fiquei a tarde inteira lá como se eu fosse Vizinha. Normal. E as amizades foram assim, eu conheci a Gi através da internet, ela como contratante e eu como contratada na Lotus. E virou uma amizade. Então assim, acho que foi por isso que eu criei essa comunidade. Que bom, maravilha. E essa nova fase agora da Elô Solo, como que você vê? O que representa para você? Olha, eu estava acostumada, né? Porque nos últimos meses foi trabalhando em parceria, nós nos vimos bastante nos últimos tempos. Aí agora eu consegui colocar nos eixos o que a gente vai deixando, né? Final de 2025, como a gente falou. Eu deixei também algumas coisas para trás, como casa e tudo mais. Então eu estou conseguindo alinhar tudo. O meu trabalho continua sendo como sempre foi, com a diferença que hoje nós temos também essa parceria nas divulgações. Então tá assim, continua tudo a todo vapor. Quem precisar de divulgação é só falar com a gente, só falar comigo também, que nós estamos prontas. Hoje tá faltando comida, não tá não? Verdade. Restaurante, tem que chamar a gente. Sabia que lá em casa as crianças falam: mãe, ninguém quer mandar um lanche hoje? Mãe, ninguém quer mandar uma pizza? Agora é uma parte do amadurecimento de Sim. vocês, para a gente levar isso para o público. O que vocês aprenderam uma com a outra que com certeza vão levar para a vida? E eu realmente, essa parte de me valorizar primeiro. Eu posso ser amorosa, como eu sempre fui, eu sou agir com amor, não adianta. Você vai fazer a mesma coisa que você vai fazer, eu posso fazer e a minha vai estar com mais amor, vai ter mais essa parte de humanidade, mas eu não preciso ser besta. Então hoje eu não vou aceitar mais nada, eu não aceito nada pra minha vida que me faça mal e me tire a paz. Isso daí é uma coisa que nós aprendemos na mentoria com a Regina Mesquita. Sim. E é uma coisa que eu levo pra vida também. Saber falar não e impor limites. Sim. Porque tá tudo bem nós sermos bonzinhos, sermos legais, sermos da galera, mas nós temos que ter um limite. Não é igual, por exemplo, não é porque eu tenho a vida exposta que você sabe o que acontece 24 horas por dia na minha casa. Sim. E as pessoas, elas acham que como a gente tá na internet, elas sabem que acontece tudo. E na verdade, quando elas veem, a gente não postou 10% do que acontece no dia. Nem tem como, Então né? tem que ter um limite, né? E é possível encerrar um ciclo com gratidão, com maturidade? O que vocês diriam para quem vive algo parecido hoje? Se te faz mal, você pode encerrar um ciclo com gratidão. Você não pode ficar sofrendo. E na verdade o nosso não fez mal, né? O nosso, o que estava automaticamente, algumas coisas aconteceu não com nós duas, mas com o trabalho, algum estresse, alguma coisa do trabalho que a gente teve que chegar e sentar: olha, não tá me fazendo bem, eu não quero continuar. Você quer continuar? Não, Gil, eu tô com você. Então a gente encerrou.
Você demita o cliente, você faz o que você quiser. Eu adoro isso agora, sabia? Eu sempre falei pra ela, tem que demitir esse cliente. Porque assim, a gente... Nossa, mas eu tô precisando. Sim, mas e a minha paz? Eu não estou dormindo, eu estou chorando. E eu tenho um lema É sobre de vida. isso. que Você pode encerrar um ciclo com gratidão. E a Gi falou, né? E a minha paz, eu tenho um lema de vida que é: não tem dinheiro no mundo que compre a Que minha compre paz. a minha paz. Se eu precisar ficar em paz, eu abro mão de qualquer coisa. Eu também. Eu abri. Da grana, e não era pouca, né? Não era pouca. É um burnout, né, gente? Que tá acontecendo com muitas pessoas. E daí a Gi respondeu, e eu já encerrei um negócio também. Igual a Gi falou, a gente precisa ter um capital, e quem me acompanha sabe, nós tivemos uma pizzaria e nós começamos sem ter esse capital. E aí é difícil você desistir de um sonho. Mas às vezes é aquilo que eu falei aquela hora. A gente precisa dar 2 passos para trás para dar um para frente. E aí eu olhei e falei, se eu não fizer isso agora, lá na frente vai ser pior. Então daí, igual a gente falou, gratidão. Hoje eu olho e falo assim, nossa, eu já tive uma pizzaria, que bacana, que legal, tive essa experiência. E tá tudo bem. Encerrei, fiquei em paz e entendi que naquele momento não era para ser daquela forma. Essa parte é muito legal a falar, Sim. porque eu perguntei pra Deus, eu pedi pra Deus, Senhor, o Senhor quer que eu encerre? Porque eu nunca tive preguiça de trabalhar, Jane também não, a gente trabalha muito. Nós até conversamos antes e daí ela ficou de conversar ainda com Deus. Isso, eu nunca faço nada sem Deus ser meu guia. Então eu pedi. Não que ela ficou de conversar, ela, na verdade já tinha conversado com Deus, só que ela queria uma resposta clara do qual caminho seguir. Eu respeitei ela. Sim. Até porque o projeto já era dela, ela me convidou para participar e quando ela falou para mim, não, mas tá tudo certo. Porque eu entendo também a loja, eu mesma falei para ela assim, às vezes você precisa ficar lá. Eu cheguei a pensar em encerrar e aí eu falei, nós vamos trabalhar, CLT, não tem problema. Mas não era isso, porque as coisas foram começando a acontecer e dar certo. Daí, Ai, que bom. o nosso ciclo, na sua pergunta, se encerrou com gratidão. Aprendi muito com ela, quero ela na minha vida, quero ela na loja e tudo que acontecer daqui pra frente, se ela quiser eu na vida dela, também vou estar. Que Com ótimo! certeza. E fica aí, né, um exemplo Sim. de inspiração, né, para os finais que nem sempre precisa ser finais tristes, né? Sim, foi legal por E isso, de Cleisimara. Cresceu o respeito, Aham. porque eu digo pra ela, você é a pessoa de coração mais puro que eu já vi, que eu conheci. Então eu admiro você como pessoa. Entendeu? E isso ficou Isso fica. E a muito mesma, legal. E a mesma coisa eu com a Gi também, Sim, né? Igual ela falou, eu sou muito boazinha, sou muito amor, porque eu sempre falei pra ela, você é mesmo, tá demais. Tá demais, para de ser louco. Mas é isso aí, encerramos a parceria nesse projeto, mas a amizade continua, o respeito continua. E a nossa parceria surgiu exatamente por conta disso, por pensarmos igual. Então, acho que não tem nada melhor do que a compreensão na hora de finalizar. A gente precisa compreender que pro outro não tá legal. O motivo não foi nós duas, mas e se tivesse sido? Também teria que respeitar, porque ou eu ou ela, às vezes não estava sendo legal uma para outra, então a gente tem que respeitar, né? Porque a gente sabe, às vezes, eu não sou legal, eu não sou legal. É um jeito. Mas graças a Deus não foi isso, mas se tivesse sido também teria que ter encerrado da mesma Sim. forma, né? Com respeito, com amor, Certo. carinho. E eu quero aproveitar esse momento aqui que vocês estão as duas numa sintonia legal, né, de encerramento. A gente sabe que vocês caminharam um período, né, um tempo juntas, né? Vou fazer uma dinâmica agora pra gente lacrar esse momento, pode ser? Pode ser. Então, eu vou fazer 3 perguntinhas rápidas e vocês respondem de forma bem mais espontânea possível. Tá ok? A primeira pergunta pra você uma qualidade que você admira na outra. Uau! Pergunta rápida. Uau! Qualidade é o coração dela. Sim. Porque ela sempre vai ver a visão de fora. Aham. Então ela vai me dar sempre um contexto, olha, mas tem isso, mas se você fazer isso vai poder magoar outra pessoa. Então ela consegue enxergar a questão por fora. Quando a gente ia gravar, Mesmo eu dentro, mas eu consigo me eu colocar e olhar. isso, ela falava, eu vou ir junto, mas eu não faço muito, eu vou editar. Não, você tá por fora. Então se alguma coisa estiver ali, ela vai e alinha. Então eu gosto disso, eu admiro isso, a percepção. E a qualidade que ela mesma falou, ela é muito amor, muito carinho. E também a questão, igual eu falei lá no início,
de ela querer entregar um trabalho com excelência. Então, quando você contratar o trabalho da Gisele, você pode ter certeza que ela vai lá e vai fazer a melhor público, o vídeo mais legal, com a melhor edição. Se ela não conseguir entregar isso, algo externo está trabalhando ela, porque ela mesma fala, ela edita sorrindo. Então, assim, não é dela entregar uma coisa de qualquer jeito, de uma forma que não esteja correto, porque a Gisele trabalha com excelência. Sim, um aprendizado. Isso. O aprendizado é me amar mais, olhar mais pra mim. Um aprendizado é que com é ela. uma parceria. Deixa. Isso. Olhar mais pra mim. E valorizar um pouco mais a entrega. Que beleza. Eu até gostei porque a finalização mostra que ela aprendeu isso, porque ela se colocou em primeiro lugar. Foi. Muito bom. Se fosse antes, ela não se Não. colocou. Se fosse antes, eu acho que ela teria continuado mesmo algumas questões magoando ela. Ela teria continuado até o final, sangrando, assim, sabe? Até o final. E eu acho que o meu aprendizado é esse, assim, de acreditar. Quando eu conheci a Gi, eu não acreditava muito em mim, eu até estava fazendo a mentoria por conta disso. E a Gi é uma pessoa que fala, não, você é capaz, você faz assim, você faz aquilo, ela elogia muito. Então ela te faz acreditar ali que vai dar certo. Que lindo isso, hein? Eu gosto de deixar a pessoa saber que ela tem. Eu queria emprestar meus olhos pra você saber. Ela fala do sempre seu falo potencial, do sabe? seu potencial. Então você é Que às vezes sim. você não enxerga. E é sempre bom ter alguém que vê além da gente. Um né? exemplo, quando nós conversamos e eu fui divulgar a loja dela a primeira vez, foi muito legal, tudo. Mas assim, gente, a vida dela era Só corrida, a conversando, minha também. E seguimos a vida. E um dia eu comentei com uma amiga, eu falei assim, eu acho que a Gi não gostou muito. Ela falou, não, menina, mas a Gi sempre falou que ela amou, foi muito bom. Ela tinha falado de mim para outras pessoas, mas comigo a gente acabou não tendo tempo de conversar. Então assim, a Gi é uma pessoa que ela mostra que você tem potencial que às vezes você não enxerga. Maravilha. E para encerrar essa dinâmica, uma única palavra que vocês vão levar para a nova fase, uma da outra. Gratidão. Eu pensei nessa também. Eu pensei, poderia ter falado de Por exemplo. Não. Gratidão. Gisele, então, estamos chegando ao final do nosso tempo aqui no espaço. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, para as pessoas que estão começando, para quem pensa em começar um negócio, a investir nessa área mesmo de tecnologia, né? Nunca deixa ninguém te dizer que você não é capaz. Nunca deixa ninguém te desmerecer e apagar o seu brilho. Porque você é capaz, você sabe o que você quer e se Deus colocou esse sonho no seu coração, você é capaz de cumprir. Com certeza. Muito bem. Eu acho que, igual eu falei lá, né, que eu criei essa comunidade para mostrar para as mulheres que nós podemos ser, né, donas de casa, independente se a gente trabalha fora, se não trabalha. E é uma coisa que eu falo, nós mulheres podemos estar aonde nós quisermos. Então, igual a gente falou, nunca deixe ninguém apagar seu brilho e falar que você não pode, ou te desmerecer porque você está em determinado caminho. Sim, porque geralmente o que acontece, muitas mulheres hoje que estão assistindo a gente e que vivem aí em busca de realizar o sonho, o que elas têm? Medo do julgamento, né, de algumas coisas que outras pessoas podem achar e a insegurança. E é legal vocês falarem isso, que né, incentiva as mulheres, né, que estão assistindo a perseverar e a ir em busca do sonho delas e não deixar desanimar, né? Muito bom. E se você pudesse resumir, então, as duas agora, pode responder essa pergunta. Se vocês pudessem resumir essa fase na vida de vocês em uma única palavra dessa transição, o que seria? Pra mim foi benção, porque a gente trabalhou juntas e a gente se conectou, se conheceu e foi maravilhoso. Sim, com certeza. Foi resposta da nossa oração? Sim, foi resposta das orações. Financeiramente. Isso, eu ia falar. O convite da gente chegou no momento que eu estava precisando de dinheiro mesmo, vou ser bem sincera. E o convite da Gi veio e me tirou de um sufoco, porque graças a Deus a gente
trabalhou, como eu falei, a gente tinha muitos clientes, então... Conseguiram ganhar um bom Sim, dinheiro. sim. Que maravilha. Então, assim, foi um momento que eu agradeci já ela lá no off, mas eu falo, Deus usou ela para atender uma oração minha. Que legal. Então, assim, com certeza é bênção. Eu acho que daí o de hoje seria um novo começo, porque dizem que nós não podemos falar recomeço, então é um novo começo para nós duas, tanto juntas como separadas, né? Isso mesmo. E nós estamos muito felizes. Chegou na hora de dar tchau para o público, ter essa conversa gostosa, né? E que o público, eles venham entender essa mensagem poderosa que vocês colocaram aqui hoje para nós, primeiramente, né? E para eles que estão ouvindo, a respeito de que todos os finais não precisam ser abalados. Pode ser também um recomeço gostoso, de também mandar uma energia boa para o outro, que agora já não está mais junto. Exatamente. Obrigada, Gil. Obrigada, Elô. Nós que agradecemos. E nós deixamos para o nosso público refletir no final de todos os nossos episódios uma frase. E a de hoje é: o extraordinário, ele começa quando você decide sair do comum. Então decida, porque enquanto você estiver parado, as coisas não acontecem. E é preciso ter decisão todos os dias. Ótimo, isso mesmo. Uau. Uma bela mensagem e a gente encerra com essa mensagem poderosa. Foi muito bom mesmo ter vocês aqui, que a gente agradece a presença de vocês. Gente que faz isso, né? Pessoas que inspiram, né? E conectam com outras pessoas. Obrigada a você por dar essa oportunidade, porque o começo foi aqui. Exatamente. E o final, né? Não o final, né? O novo começo está sendo aqui. Verdade. Histórias que inspiram. E vocês ficam ligados, viu? Que vem muitas outras histórias por aí, igual a das meninas que pôde compartilhar com a gente, né? E ficam sempre ligados na nossa página, que outras histórias também nós temos para vocês. Até a próxima!